Aleluia, glórias a Deus, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, e o tema da mensagem é um convite à vida e à paz. Esse texto que eu vou ler fala de um momento em que o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. Durante um tempo, Israel pecou contra o Senhor e o povo foi advertido pelos profetas. No entanto, eles não se arrependeram dos erros, dos pecados, de maneira que Deus permitiu a invasão babilônica. Eles ficaram cativos por 70 anos e durante esse tempo o Senhor usou o profeta Jeremias para lhes dar palavras. E uma delas foi essa, capítulo 29 de Jeremias, no verso 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então Deus havia permitido que o exílio acontecesse, mas Deus estava dando uma palavra a eles dizendo o seguinte: o que eu desejo para vocês, Israel, não é o mal. Eu não desejo que vocês morram, não desejo que sejam escravizados na Babilônia. Não é o meu desejo, nem nunca foi que isso acontecesse. Essas coisas, elas ocorreram por consequência de erros e de pecados. Então o Senhor diz que pensamento que eu tenho a vosso respeito é um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tudo aquilo que Deus planeja e pretende para as nossas vidas é bênção, é paz, é vida, é salvação. Deus tem todo o projeto de vida abençoado para nós. Quando isso não acontece, é porque erramos no trajeto, na carreira cristã. Então temos que voltar ao Senhor, nos arrepender quando erramos e pedir: Senhor, me ajuda a corrigir os meus caminhos e alinhar a minha vida segundo a tua vontade. Então Deus está dizendo para Israel: Israel, o meu pensamento a respeito de vocês é um pensamento de bênção. Vocês vão me invocar e eu vou ouvi-los. Vocês vão me buscar e vão me achar. Agora presta atenção, existe um quando, um tempo, né, uma forma, e existe a maneira que isso aconteceria. Veja, buscar-me-eis e me achareis. Esta é uma forma, vocês vão buscar e vão me achar. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o coração. E esse era um modo, não poderia ser de qualquer forma, não poderia ser de uma maneira displicente, mas eles tinham que buscar ao Senhor verdadeiramente, de todo o coração. Então eles encontrariam a face do Senhor. Verso 14 diz: Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Presta atenção, toda vez que buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, certamente encontramos ao Senhor, somos encontrados por Ele, enfim, há um encontro de Deus conosco. Então o Senhor, Ele vem e faz mudar a nossa sorte. Toda vez que a graça de Deus recai sobre as nossas vidas, então bênçãos se acumulam sobre nós, porque o nosso Deus é o Deus da bênção. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Mas agora eu quero que você vá comigo até o livro de Malaquias, no capítulo 1. O livro de Malaquias, ele é repleto de textos exortativos sobre uma nação, ou mais especificamente aqui, o Senhor estava tratando dos sacerdotes, mas o texto ele está falando sobre a necessidade que o povo tinha de buscar ao Senhor, não de maneira displicente ou servi-lo de qualquer jeito, mas fazer aquilo com excelência, fazer de todo o coração. Veja no livro de Malaquias, no capítulo 1,
no verso 7, diz assim: oferecereis sobre o meu altar pão imundo? E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Malaquias estava trazendo uma palavra da parte do Senhor a respeito da displicência do povo. O povo servia a Deus, mas de uma maneira que não havia zelo. Quando eles traziam ofertas ao Senhor, e as ofertas eram feitas em forma de cereais, de animais, então não traziam do melhor para o Senhor, mas traziam qualquer coisa. O animal, não pegavam aquele que o Senhor tinha estipulado, o cordeiro de 1 ano, um cordeiro perfeito, sem doenças, sem estar com ossos quebrados. Eles estavam oferecendo qualquer coisa ao Senhor. Olhava lá o cordeiro já estava cheio de sarna, doente, ou machucado, perna quebrada. Já que vai morrer mesmo, já que está doente, levavam aquilo em oferta ao Senhor. Então Deus diz, através da boca do profeta Malaquias: por um acaso é certo fazer isso? Se vocês levarem essas ofertas ao governador, ele iria gostar? Ele seria favorável a vocês? Da mesma maneira eu. Se vocês me servirem e me adorarem de qualquer jeito, sem se importar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu penso, era Deus falando, também não vou ser favorável a vocês. Aí a gente vai até o verso 13. Verso 13 diz assim: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Então o Senhor está falando: olha, eu entendo que vocês são o meu povo e que vocês participam dos rituais religiosos e vocês fazem ofertas ao Senhor, mas o que vocês estão fazendo é com displicência, não estão me adorando de verdade. Podendo trazer ao Senhor o animal sadio, vocês estão trazendo o coxo, o enfermo. E o Senhor está dando uma exortação àquele povo. Mas por que Deus faz isso? Entenda que toda a lei de Deus, ela é protetiva. A lei de Deus, ela não tem o objetivo de punir, pura e simplesmente, porque Deus deseja punir, não é isso, mas as instruções, os ensinamentos do Senhor são protetivos para que, ao final, nós possamos receber as bênçãos do Senhor através do relacionamento com Ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Durante esse ano inteiro, passamos um período, e ainda estamos passando por conta da pandemia, de um fechamento de igrejas. Muitas pessoas deixaram de congregar, muitas pessoas deixaram de estar em comunhão com os irmãos, até por conta dessa situação que estamos vivendo. Mas isso pode ter acarretado no coração de muitos uma certa displicência com as coisas de Deus. Por que eu vou oferecer o melhor ao Senhor se eu posso oferecer o mediano? Porque eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade, na presença do Senhor e com todo o desejo do meu coração? Se eu posso apenas ouvir um louvor aqui ou ali, para que prestar atenção na pregação e recebê-la de todo o coração, para que a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho entre no meu coração, produzindo transformação? Se eu posso ouvir um ou outro versículo, e para mim isso já basta. Temos que tomar cuidado com a mornidão do coração, temos que tomar cuidado para que o que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, sobre a igreja de Efésios,
que deixou o primeiro amor, não toque nos nossos corações. Então o Senhor estava dando instrução através do profeta Malaquias, falando o seguinte: vocês têm oferecido as coisas para Deus, mas não é com excelência. Pastor, você está dando uma mensagem exortativa? Não, eu quero que essa mensagem seja motivacional para o seu coração. O tema dela é um convite à vida e à paz. Tudo aquilo que Deus fala para nós é para produzir vida e paz na nossa casa, na nossa família, no ambiente onde nós estamos. Amém? Aí nós avançamos um pouquinho mais, avançamos não, nós retrocedemos um pouco mais na Bíblia e vamos até o livro de Provérbios. Veja que no livro de Provérbios, no capítulo 18, traz um versículo muito interessante. Provérbios 18, no verso 9, diz assim, presta atenção, Salomão escrevendo, né? E trazendo uma palavra de sabedoria. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Eu vou ler de novo. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. É fácil de compreender esse texto se nós trouxermos para o nosso cotidiano. Uma pessoa que é displicente ao apagar as luzes da sua casa, já viu aquela pessoa que vai andando pela casa e ela acende a luz da sala, do quarto, do banheiro, depois ela sai e vai deixando tudo aceso? Já viu pessoa que é assim? Então, o texto diz que o negligente na sua obra, aquele que é negligente para apagar a luz da sua casa, ele, como o texto diz, é irmão do desperdiçador. Ele vai pagar o preço do desperdício na conta de luz. Mesma coisa na conta de água. Fica esquecendo, torneira aberta, a água vazando, seja negligente, então o desperdício vai acontecer, depois vem a conta. E o Senhor traz isso aqui de uma forma espiritual. O que é negligente na sua obra, aquele que é negligente no relacionamento com Deus, é o irmão do desperdiçador. Mas vou desperdiçar o quê? A nível espiritual. Desperdiçar as bênçãos que deveriam chegar até nós e não chegam por causa da displicência. O mesmo demônio que trabalha na negligência é o demônio que trabalha no desperdício. Ele faz com que o indivíduo seja negligente para depois ele ser um desperdiçador. Desperdiça tempo de comunhão com Deus, desperdiça momentos de oração e de leitura da palavra, desperdiça relacionamento com os irmãos, desperdiça relacionamento familiar. O negligente que não se atenta a estas coisas, ele é um desperdiçador. Fala assim para o teu irmão, que você e eu não sejamos dessa maneira em nome de Jesus. Aí o Senhor vai nos dando instruções no livro de Romanos. Vamos até lá, Romanos no capítulo 8. Romanos 8, no verso 6. Diz assim: vamos lá, Romanos 8, no capítulo 6. A palavra do Senhor diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. A inclinação para a carne nos leva para a morte, mas a inclinação ao Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, ao Espírito Santo, nos leva para a vida e para a paz. Você já viu uma pessoa que ela anda sempre na carne? O que significa essa expressão bíblica, andar na carne? É aquele que não anda na direção do Espírito Santo, mas ele anda segundo o desejo do seu coração. Se quer pecar, peca. Se quer fazer coisa errada, faz. Se não quer se arrepender, não se arrepende. Esse é o que anda pela carne, mas aquele que anda na direção do Espírito Santo, anda buscando agradar a Deus e agradar ao Senhor, então o Espírito Santo o conduz. Se ele erra, ele pede perdão. Se ele vai fazer alguma coisa, ele busca a direção do Senhor. Então o que o texto está dizendo, que aquele que anda na carne caminha para a morte, mas o que anda debaixo da presença do Espírito Santo de Deus, ele caminha para a vida
e para a paz. Agora você concorda comigo que para andarmos segundo o Espírito Santo e não segundo a carne, nós não podemos ser negligentes com as coisas de Deus? Você concorda que aquele que anda segundo a vontade do Espírito Santo, ele sempre oferece o melhor para o Senhor e não qualquer coisa? Você concorda comigo que aquele que anda na direção do Espírito Santo, ele é aquele que busca a Deus de todo o coração e por isso encontra ao Senhor? Então os textos todos que eu li antes, eles culminam nesse texto. Se eu fizer o melhor, se eu buscar de todo o coração, se o meu desejo é agradar ao Senhor e eu estou fazendo isso sinceramente, então vou caminhar para a vida e para a paz. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Tem sido uma vida de paz? Você tem vivido uma vida abundante? Ou você tem vivido tribulação, confusão? A sua casa, o seu lar, o seu trabalho tem sido uma confusão tremenda, mas você precisa de paz. Então incline o seu coração ao Senhor e tudo que você fizer para Ele, faça com zelo e dedicação. Então, dirigido pelo Espírito Santo, você vai ter vida e paz sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Agora volta lá no texto de Malaquias. Pastor, vai para frente, vai para trás. Mas é uma sequência, é um estudo. Vamos lá. Malaquias, no capítulo 2, no verso 7, olha só o que diz. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Da boca do sacerdote sai a instrução, e os homens devem buscar nele o conselho, porque ele representa o Senhor dos Exércitos, é isso que está dizendo a palavra do Senhor. Agora, toda vez que eu não ouço a palavra do Senhor, ou que eu até ouço, mas ela entra por um ouvido, sai pelo outro, não desce ao coração, eu estou negligenciando a palavra que sai da boca do sacerdote, não estou recebendo a instrução que deveria receber e me esqueço que essa instrução vem da parte do Senhor, aonde o sacerdote, ele é o canal de bênção sobre a vida do povo. É importantíssimo ouvir, é importantíssimo buscar ao Senhor através de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. A chuva vem, a tempestade vem, a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Vem a tempestade e a casa cai, porque ela não tinha alicerce. Qual a diferença entre esses dois exemplos, esses dois homens que ouviram a palavra de Deus? Um ouviu e praticou, o outro ouviu e não praticou. Então, no dia da dificuldade, a casa cai. Cai por quê? Porque não conhecia o Senhor? Conhecia. Não ouviu a mensagem? Ouviu. Não fechou os olhos e orou? Fechou os olhos e orou. Qual a diferença? Um praticou a palavra, o outro não praticou. Um estava com a casa edificada sobre a rocha e o outro com a casa edificada sobre a areia. O que faz diferença entre uma pessoa e outra dentro do reino é o alicerce. Mas, pastor, o alicerce não é a palavra de Deus? Jesus? Sim. E o alicerce não é ouvir e aprender da palavra do Senhor? Sim. Mas a grande diferença é quando isso é colocado em prática ou não. Quem coloca em prática, o alicerce é Jesus. Quem não coloca em prática, o alicerce é um monte de areia. Você percebe que, então, voltando nos outros textos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aí o outro texto, ele fala que as pessoas seriam achadas pelo Senhor. Entenda uma coisa, a pessoa que busca aprender a palavra de Deus, ouve essa mensagem, faz com que a mensagem entre no coração e diz: Senhor, eu recebo a Tua palavra, que essa mensagem ela seja, que ela frutifique, que ela produza frutos
sobre a minha vida. Aquele que ora desta maneira, então ele está edificando a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a mensagem e não dá importância a ela, ou fala que mensagem bonita, mas não bota em prática tudo aquilo que aprendeu da parte do Senhor, através da boca do sacerdote, que é aquele que traz a bênção sobre o povo, em nome de Jesus, é claro. Então esse aqui não tem vida transformada, esse aqui não consegue vencer as lutas, esse sucumbe no meio das confusões do dia a dia. É a mesma coisa que o indivíduo que oferece ao Senhor a oferta de qualquer jeito, que está escrito em Malaquias, é o que serve a Deus de qualquer jeito, é o que ouve a mensagem e não pratica, é aquele que participa da religião sem participar da comunhão com Deus. E o que Deus quer de nós? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa? Pessoas que fiquem cantando o dia inteiro? Não. Adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade é aquele que ouve a palavra, aprende a palavra, recebe a palavra, é transformado pela palavra e a pratica. Então esse está alicerçado sobre Jesus e a sua vida é uma vida de paz e de vida abundante, como ensina a palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Veja o que diz no livro de Salmo 81, no verso 13. O Senhor aqui faz uma interjeição, né? Ele exclama, veja, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Veja que há aqui um clamor, uma exclamação da parte de Deus dizendo: se o meu povo escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, significa que eles não estavam escutando e não estavam andando nos caminhos do Senhor. Aí Deus fala, se isso acontecesse, então eu abateria os seus inimigos, livraria das confusões, livraria das pestes, livraria dos ataques dos inimigos. Mas pastor, hoje nós não temos inimigos, não vivemos em guerra. Pensa no mundo espiritual, você tem inimigos espirituais, Satanás e seus demônios, eles querem destruir as nossas vidas. Então quando nós andamos segundo a vontade do Senhor, estamos protegidos. Quando andamos em santidade, estamos protegidos, mas quando deixamos de fazê-lo, então estamos susceptíveis aos ataques do inimigo. Foi o que aconteceu lá com Israel quando foi cativo para a Babilônia. Deus não desejava o mal deles, pelo contrário, o Senhor falou que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mas, por conta de não ouvir e não obedecer à palavra do Senhor, então o inimigo atacou, as consequências vieram, mas o Senhor diz, se me escutassem, se eles andassem nos meus caminhos, aí a bênção que o Senhor daria, livraria do inimigo, sustentaria com o trigo mais fino e daria o mel que escorre da rocha. Está falando aqui de abundância, de sustento, de fartura. Agora, vamos ver o texto de outra maneira. Israel está agora ouvindo e obedecendo aquilo que o Senhor ensina e fala. Então, o que está acontecendo com Israel? Estão sendo livres do inimigo, estão comendo do trigo mais fino e do melhor mel que escorre da rocha, como diz aqui o texto, ou seja, eles estão sendo sustentados com o melhor da parte de Deus. Aí trazemos isso para o nosso dia. E se eu for fiel ao Senhor, ao invés de ser negligente, lhe oferecer o melhor, se ao invés de apenas escutar uma palavra, eu a receber no coração e ela entrar e transformar a minha vida, qual a consequência disso? O Senhor me livra dos inimigos, o Senhor me dá o sustento com o melhor da sua parte. Glórias a Deus por isso, entende? Nós estamos falando de um mundo espiritual e temos que compreender esse contexto espiritual. Deus é espírito
Então, quando nós nos relacionamos de forma correta, bênçãos vêm sobre a nossa vida, aleluia. Veja outro texto que diz no livro de Isaías 48. Isaías 48, o Senhor fala o seguinte, também tem a mesma característica do texto de Salmos, né? O Senhor, ele suspira quando ele fala esse texto. Isaías 48, no verso 17, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Lembra que eu falei que a lei do Senhor é protetiva? Então, eu sou o Senhor, que te ensina no caminho em que deve andar. Verso 18, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Como é que é esse exemplo que Deus está usando aqui? Deus está falando o seguinte, se você tivesse ouvido aquilo que eu ensinei. Então, o texto diz, seria a tua paz como um rio. Você já ficou do lado de um rio? É silencioso, você só ouve o barulho da água correndo, é tranquilo. Uma vez eu fui para o Mato Grosso e tinha um restaurante bem na beira do rio, a poucos metros do rio. E eu e minha esposa sentamos ali naquele restaurante e de uma sacada a gente via o rio correndo. E ali comemos um peixe de água doce, escutando aquele barulhinho do rio. Foi muito bacana. Então o Senhor, ele compara a paz com o rio que corre. E depois fala, a tua justiça como as ondas do mar. Como é que faz a onda do mar? Ela vai e ela vem. Ela vai e ela vem, mas ela nunca deixa de vir. A justiça do Senhor será sobre as nossas vidas como a onda do mar. A justiça vem. Aí quando precisa, a justiça vem. E ela vem. Ela nunca se aparta como a onda do mar. Ela vem e ela vem. Como eu faço para ter paz como um rio e uma justiça como a onda do mar que sempre vem, que sempre vem, que sempre vem? Ouvindo os mandamentos do Senhor e os praticando. Esse texto corrobora com aquele que diz que quem ouve as palavras e as pratica é como quem edifica a casa sobre a rocha. Os ensinamentos de Jesus não foram diferentes dos mesmos ensinamentos dos profetas, porque é o mesmo ensinamento do Senhor, tudo é uma coisa só. Aleluia, glórias a Deus. Isaías capítulo 1, veja o que diz nesse texto. Isaías capítulo 1, no verso 18. Diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Pastor, você não sabe como foi a minha vida antes, você não sabe as coisas erradas que eu já fiz. E o Senhor está dizendo, ainda que seus pecados sejam negros, eu torno branco como uma lã, eu purifico. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes, olha a condicional, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aqui existe uma possibilidade da pessoa escolher. Muitas vezes pensamos assim, Deus está no controle de tudo e é verdade. Deus domina sobre tudo e é verdade. Deus, ele exerce tanto o querer quanto o efetuar e é verdade. Mas nós encontramos textos bíblicos onde Deus nos permite escolher. E aqui está dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então entenda, primeiro eu tenho que querer, se quiserdes, eu quero, e me ouvirdes, tem que ouvir. Mas não é só querer e ouvir, é querer, ouvir e praticar, né? Lembra dos outros textos? Aquele que ouve e pratica, edifica a casa sobre a rocha. Então, se quiser, se me ouvir, e isso se tornar real
nas nossas vidas, comeremos o melhor dessa terra. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Agora, para terminar, eu quero ler Mateus capítulo 11. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu entendo toda essa palavra, eu recebo no meu coração, eu quero isso sobre a minha vida, eu quero viver o melhor de Deus. Eu tenho errado, porque tenho sido negligente com o Senhor, não tenho oferecido o melhor para Deus, nem no que diz respeito a ofertas ao Senhor, nem no que diz respeito às minhas orações, ao meu tempo de comunhão, ou a minha adoração, o meu relacionamento com Deus. Enfim, eu tenho sido negligente e desperdiçado muito. Mas eu tenho passado lutas, dificuldades. Então o Senhor, Ele te dá esse texto, Mateus capítulo 11, no verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado e sobrecarregado? Está passando por alguma situação que tem sido difícil? O Senhor diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que alivia? É o Senhor. Quando Ele alivia? Quando eu venho até Ele. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando eu venho ao Senhor, trazendo a Ele as minhas cargas, Ele alivia. Aí Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significa esse jugo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O que é jugo? Jugo é aquela madeira que o boi puxa, né? Sabe o carro de boi? O carro de boi é puxado pelo boi que segura uma madeira, aquela madeira chama jugo. Então aquilo que é colocado sobre o boi, que tem o nome de jugo, o Senhor está dizendo: tomai o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. Ou seja, o que Deus coloca sobre as nossas vidas não é para trazer peso. Eu não quero ser crente não. Esse negócio de frequentar a igreja, não pode isso, não pode aquilo, cheio de regra. Não é assim não, meu irmão. A vida com Cristo é uma vida de liberdade, liberdade em santidade. Então, quando tomamos o jugo do Senhor, ou seja, aquilo que Ele nos ensina, e colocamos sobre as nossas vidas, então o texto diz: achareis descanso para a vossa alma. Você recebe isso? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O tema da mensagem é um convite à vida e à paz. Você quer ter vida abundante? Você quer ter paz? Então, não seja negligente, mas sirva a Deus oferecendo a Ele o melhor. Sirva a Deus entregando o que você tem de melhor da sua adoração, da sua oração, do seu tempo de comunhão, do seu relacionamento com Deus, da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você quer entregar alguma coisa no altar do Senhor, faça isso nesse momento. Está com alguma carga, algum peso no coração? O Senhor vai te aliviar agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, eu coloco cada um que está aqui me ouvindo e recebendo essa mensagem. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que cada semente da palavra que caiu nesse coração agora, ele seja recebido numa terra boa, que germine e frutifique, trazendo bênção e transformação. Aqueles que estão com peso, que estão com lutas, que estão carregando um fardo, Pai, que chegando a Ti sejam aliviados como ensina a Tua palavra. Alivia o coração de cada um em nome de Jesus. A solidão, tristeza, medo das situações do dia a dia, medo de doença, medo de condição financeira, medo do porvir. Pai, que a Tua paz habite no coração de cada um, como diz a Tua palavra. Nós queremos ter vida e paz. Por isso nós recebemos todo o ensinamento que vem da Tua parte, recebemos por completo, e que ele seja real e possamos viver segundo a Tua palavra e termos toda a sorte de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa. Fique com Deus.